na carta de Paulo a Filemon. Você já leu algum livro inteiro da Bíblia na sua casa? Quem aqui já leu, levanta a mão aí. Quem não leu, vai ler hoje, porque nós vamos ler esse Filemon inteiro. Tem tempo, pastor? O culto é até meio-dia? Então nós vamos ler Filemon inteiro hoje. Você vai poder dizer que você leu um livro inteiro. Glória a Deus. Assim que você achar aí, pode glorificar o nome do Senhor. Nós vamos ler a palavra, depois eu quero orar. Essa água aqui é minha, né, pastor? Aleluia. Amém? Vamos ler a palavra? Filemon, a partir do versículo 1. É apenas um capítulo, então bem rápido nós vamos ler. Se você assustou que você lê o livro inteiro, você vai ler. Nosso companheiro de lutas e a igreja que está em sua casa. Então olha só, Filemon tinha um GR na casa dele. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a minha comunicação, deixa eu só olhar o horário aqui, 10h22. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós para com Cristo. Tive contigo grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti o coração dos irmãos tem sido reanimados. Versículo 8. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, também agora prisioneiro de Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele me foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Mando-o de volta a ti, ele como se fosse o meu coração. Eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse na prisão do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu conhecimento, para que o teu benefício não fosse como que por um favor, mas que seja voluntário. Versículo 15. Bem, pode ser que ele tenha separado de ti por um tempo, para que o retivesse para sempre, não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente amado por mim e quanto mais por ti, assim na carne como no Senhor. Portanto, se me tens como companheiro, recebe como a mim, e se te fez algum dano ou te alguma coisa deve, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo a próprio punho, e eu o pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo me deves. Eu, Paulo, escrevo essa nós já lemos, versículo 20. Sim, irmãos, eu gostaria de receber de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. 21. Escrevo-te confiando na tua obediência, sabendo que fará ainda mais do que eu peço. E ao mesmo tempo, prepara-te para mim uma pousada, porque espero que o Senhor ouça as vossas orações e logo hei de ter contigo. Sauda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo, Marco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém, queridos? Feche seus olhos. Agora é momento de você orar por mim. Você possa pedir para que o Senhor use a minha vida para falar com você. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Senhor, o Senhor sabe o quanto o Senhor falou comigo essa semana nesse texto. Eu estava preparando a escola bíblica, Senhor, que inclusive está indo para o ar agora. Mas o Senhor tinha algo muito além do que a simples escola bíblica. O Senhor tinha uma mensagem ao meu coração e agora ao coração da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida para falar com os teus filhos de forma fidedigna, Senhor.
Assim como o Senhor falou comigo nas tardes dessa semana. Assim como o Senhor me levou, Senhor Pai, a uma profundidade, Senhor Pai, do Teu amor. Que o Senhor possa levar essa igreja a essa mesma profundidade. Espírito Santo, eu nada posso fazer a não ser pregar a Tua palavra. O Senhor é aquele que age nos corações. O Senhor é aquele que leva, Senhor Pai, a palavra dos ouvidos aos corações. O Senhor é aquele que conhece cada um aqui, a necessidade de cada um. O Senhor é aquele que fala no mais íntimo de cada ser. Faz o Teu trabalho nessa manhã, Senhor. Fala com Teus filhos nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, eu sempre Te peço isso. Se porventura eu vier falar algo, Senhor Pai, que saiu de mim, talvez da minha mente, da minha inteligência, Pai, que eu não fale, que o Senhor embargue a minha voz, porque o meu compromisso é com a Tua palavra, o meu compromisso é com aquilo que o Senhor disse a mim, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Bom, essa é uma carta de Paulo, né? Paulo escreveu, alguns estudiosos até gostam de chamar de bilhete, de tão pequena que ela é, você pode ver. Essa carta Paulo escreveu na prisão, ele estava em Roma, na sua primeira prisão em Roma, mais ou menos nos anos de 60 a 62 depois de Cristo. Ele escreveu 4 cartas nessa prisão: Filipenses, Colossenses, Efésios e essa carta de Filemão, esse bilhete a Filemão. E eu vou contar para você o que estava acontecendo. Eu quero gastar aqui uns minutos, né, te colocando nessa cena, o que nós lemos, que talvez é muito vago, né, para você, mas eu quero fazer você entender o que estava acontecendo. Olha só, Paulo estava preso. A prisão que Paulo estava era uma prisão domiciliar. A palavra lá em Atos, capítulo de número 28, vai deixar muito claro isso. Paulo foi preso e como ele era um cidadão romano também, ele tinha dupla cidadania, ele apela para Roma. E ele vai para Roma, ele é julgado lá e ele aluga uma casa, isso tudo está na palavra, depois você pode ler Atos que você vai entender isso. Ele aluga uma casa e, né, com o seu próprio bolso, porque ele custeava a casa, e nessa casa ele viveu preso. Tinha lá um soldado e ele sob custódia do soldado, ele ficou 2 anos, ele foi preso 2 vezes na mesma cidade. Primeira vez foi dessa forma e na segunda vez ele foi preso numa masmorra, que é quando ele escreve 2 Timóteo. Bom, lá nessa prisão, Paulo podia receber pessoas, porque ele recebeu várias pessoas. Ele recebia visitas, ele conversava com pessoas, ele escreveu carta para as igrejas, escreveu essa carta para Filemão, enfim. E aí, ele escreve essa carta para esse homem, que era um homem da igreja de Colosso, né? A carta aos Colossenses. Ele escreve inclusive ao próprio Onésimo, que ele cita aqui, que leva a carta. Ele leva tanto o bilhete para Filemão, que nós lemos, como a carta de Colossenses, está lá em Colossenses 4:9, depois você pode ver também. Bom, ele vai e escreve para esse homem, que era um homem rico da igreja de Colossos, um cristão. Nós lemos aqui no versículo 1 e 2, diz que na casa de Filemão acontecia a igreja de Colossenses. Ele tinha uma espécie de um pequeno grupo, uma espécie de GR na casa dele, onde os irmãos se reuniam e falavam sobre a palavra de Deus. Acontece que esse homem Filemão tinha um escravo. Naquela época era-se permitido ter escravo. Calcula-se mais ou menos, tá, que existia 60 milhões de escravos no Império Romano nessa época, ou seja, era muito escravo. Esse número não é um consenso, mas imagina-se que era aproximado disso. E Onésimo era um escravo de Filemão. E acontece alguma coisa, que a palavra não diz o quê, mas Onésimo foge de Filemão, que já era um crime. Alguma coisa, a gente imagina, por conta de alguns versículos que Paulo cita, que ele roubou, que ele gerou algum prejuízo financeiro, porque Paulo depois vai falar, ó, se ele te gerou algum prejuízo, eu vou pagar, põe na minha conta. Então nós imaginamos que ele roubou alguma coisa de Filemão e fugiu da casa de Filemão. Só o fato dele fugir como escravo já era um crime. Nós não também sabemos por quê, porque a palavra também não diz, mas ele se encontra com Paulo em Roma. Quis Deus que esse escravo fujão se encontrasse com Paulo em Roma. Eu não sei, mas também imagina-se que ele foi procurar Paulo
Porque como era uma prisão domiciliar, eles não estavam presos juntos, porque se fosse uma prisão comum, podia ser que eles estavam presos juntos. Mas como era uma prisão domiciliar, descarta-se essa hipótese. Nós imaginamos que ele foi procurar Paulo pela proximidade que Paulo tinha com Filemão. E aí então ele chega para falar com Paulo, passa um tempo com Paulo, a palavra também diz isso, porque Paulo prega o evangelho para ele, e aquele escravo se converte. Aquele escravo que tinha cometido um crime, que tinha fugido, que tinha gerado um prejuízo, que tinha feito algo a Filemão, se converte. E Paulo, ele vai dizer: o meu filho, aquele a quem eu gerei na prisão. Ou seja, ele usa essa expressão filho somente 3 vezes na Bíblia. Quando ele vai citar Timóteo, que também era um filho na fé dele, quando ele vai citar Tito, que também era um filho na fé, e agora ele cita no escravo Onésimo, que se tornou meu filho. Eu estou só te ensinando, tá? Não estou pregando ainda, você só vai entender o que está acontecendo. E aí então ele escreve essa carta, esse bilhete, e dá para Onésimo junto com a carta aos Colossenses, e vai lá, entrega a Filemão. E aí então Filemão recebe essa carta, esse bilhete, e lê, e a carta está dizendo assim, nós acabamos de ler: Filemão, é o seguinte, eu estou te enviando Onésimo, aquele que fugiu da sua casa. Eu estou te enviando o escravo que te gerou um prejuízo. Eu tinha autoridade, nós lemos tudo isso aqui. Eu tenho autoridade da parte do Senhor. Nós lemos confiança, mas em outras traduções diz autoridade. Eu tenho autoridade ou confiança, como você quiser, da parte do Senhor para ordenar a você que receba Ele. Mas eu prefiro apelar ao seu amor. E eu peço-te que receba Ele de volta. Não mais como escravo, mas agora você vai receber ele como um dos seus irmãos. Vamos lá, vamos ler isso? Olha só, versículo 10: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele foi inútil, mas agora a ti a minha útil. Mando-o de volta a ti, como se o meu coração. Eu bem quisera conservá-lo comigo, mas por ti que me servisse na prisão do evangelho, mas nada quis fazer sem o teu conhecimento, para que o teu benefício fosse como por voluntário, não por obrigação. Versículo 15, versículo 16, olha só: não já como escravo, mas como um irmão amado, particularmente amado a mim, quanto mais a ti. Olha só o que Paulo está dizendo. Eu estou te enviando ele, e agora você vai receber ele de volta, não como escravo, mas como um irmão. Imagina só Filemão recebendo essa carta, Rogério. O cara tinha gerado um prejuízo, fugiu. Por mais que Filemão era cristão, negócios é negócios, afinal Onésimo era um escravo dele. E aí então Onésimo, a palavra também não diz se ele recebe, mas nós acreditamos que ele recebeu, porque em outros textos bíblicos depois vai falar sobre o cooperador Onésimo. Ele virou um cooperador da igreja de Colossos. Depois, posteriormente, os estudiosos dizem que ele virou um bispo em Éfeso. Então nós entendemos que sim, Filemão recebeu essa missão de Paulo de receber ele. Bom, essa carta eu estava essa semana preparando lá na nossa comunidade. Nós fazemos um panorama bíblico, é uma escola bíblica de todos os livros, desde Gênesis até Apocalipse. Nós estamos nessa semana em Filemão. Então, desde o começo da semana, a aula vai no domingo, agora às 9 horas ela foi para o ar. E desde segunda-feira eu comecei a ler, porque eu precisava preparar a aula. E Deus me surpreendeu com essa carta, porque eu imaginei que eu ia preparar uma aula como sempre. Mas Deus me surpreendeu com ela. Deus me mostrou mais uma vez o seu amor nesses 25 versículos. É uma carta onde ele expressa o seu amor. Diferente de outras cartas que Paulo é alguém sisudo, diferente de outras cartas doutrinárias onde Paulo usa toda a sua autoridade para ensinar uma igreja, agora Paulo ele fala com amor. Agora Paulo, ele não vai mais ensinar sobre como fazer, agora ele vai demonstrar o que fazer.
Essa carta é o evangelho na prática. Essa carta, diria Martinho Lutero, que é a sublime carta do amor. John Calvino também disse que essa carta, escreveu, num dos seus livros, que essa carta, nenhuma outra carta escreve em cores tão vivas a docilidade do caráter de Paulo. Observa que ele está doce, ele para de ter um tom de apóstolo, e agora nessa carta ele tem um tom mais paternal. Ele está escrevendo como um pai, a ponto de chamar Onésimo de filho. E ele vai apelar ao amor de Filemão. Essa é a carta que ele escreve para Filemão, e é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. É sobre isso que o Senhor me levou a tardes profundas nessa semana, e é sobre isso que nós vamos pregar, amém, queridos? Eu queria que você observasse comigo o versículo de número 10. O tema da nossa mensagem é: não mais escravos. Quantas vezes eu já conversei com pessoas, e quantas vezes eu mesmo tive esse sentimento de estar dentro da igreja, mas ter um sentimento de só um trabalhador. Muitos de nós estamos aqui, talvez você vai se enquadrar nisso, e você vem, você entrega o seu serviço, e quem me conhece lá na comunidade sabe que eu trabalho muito na comunidade. Eu estou praticamente fazendo bastante coisa, sou do louvor, eu gravo escola bíblica, enfim, Deus, graças a Deus, tem me sustentado. Mas em alguns momentos a gente perde o sentimento de filho. A gente começa a se olhar e a achar que Deus nos olha somente como um trabalhador. E tem pessoas, talvez, que está vivendo isso. Você vem, trabalha, você está aqui nos domingos de manhã, você está aqui nos domingos à noite, você vem para o ensaio, você está servindo, você é da introdução, você é da integração, você tem um GR na sua casa, mas talvez falta em você o sentimento de ser um filho de Deus. E se nós perdermos isso, nós perdemos tudo. Muitas vezes nós temos um relacionamento com Deus apenas de um trabalhador. E Deus, Ele nos chamou, Ele nos comprou não para ser um trabalhador. Ser um trabalhador da obra faz parte, mas é consequência de alguém que entendeu que é filho. Você entende? Está entendendo ou não? Muitas vezes nós invertemos isso. Nós temos um sentimento: não, eu preciso fazer porque a igreja está crescendo, porque eu sou líder de tal ministério, isso é muito bom. Mas se eu perder a essência e o sentimento de filho, eu estou em desordem. E o Senhor trouxe essa mensagem hoje para te dizer, nós vamos ler alguns pontos aqui, que você não é mais escravo, você agora é um filho. Olha só o que diz o versículo 10. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Observa que Paulo tinha pregado o evangelho para ele, é muito claro, porque ele era alguém criminoso, cometeu um crime, um fujão, e agora ele é alguém que Paulo diz: olha, é o meu filho que eu gerei na minha prisão, ou seja, eu preguei para ele, o evangelho encontrou ele. Ele encontrou mudança de vida, agora ele é convertido, agora eu considero ele como meu filho. Agora eu posso dizer para você, Filemão, recebe ele de volta, porque agora ele tem um caráter transformado, a palavra entrou na vida dele. E olha só o que acontece conosco, com algumas pessoas que aqui estão, ou talvez algumas que me ouvem da sua casa. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja, mas nós não permitimos que o evangelho cause mudança em nós. Para eu deixar de ser escravo, para esse tema fazer sentido para mim, a primeira coisa é: eu preciso deixar o evangelho fazer efeito em mim. E quantas pessoas estão aqui e endurecem o seu coração? As pessoas acham que elas vêm aqui e vão ouvir uma palavra, e com a sua mente elas vão conseguir mudar. Enquanto você continuar lutando com as suas forças para mudar aquilo que você precisa dentro de você, você não consegue, porque a mudança não vem de você.
A mudança vem quando eu permito que a palavra entre e ela me muda. Pastor, como assim? Está muito complexo, querido. Eu dou sempre esse exemplo na comunidade. Quando eu cheguei o pastor Hernan lembra, 2014, eu cheguei todo destruído na igreja, a igreja lá no Gonzaga ainda. Eu não sabia como Deus ia mudar a minha vida. Eu não sabia o que fazer, sabe? Eu estava com sede, mas eu não sabia como Deus ia mudar a minha vida. E aí eu tomei uma decisão. Falei, cara, eu vou participar de tudo. Eu achava eles meio malucos, sabe? Eu achava que eu era normal e eles eram meio doidos. Realmente eles eram mesmo, né, pastor? Vocês eram meio... Pastor Paulinho, então, quando eu conheci o pastor Paulinho, falei, cara, o que eu estou fazendo nessa igreja aqui? Meu Deus. Pastor Paulinho fazendo umas gracinhas, lembra, pastor? Faz até hoje, né, pastor? Tô brincando, eu amo esse pessoal. E aí, eu falei, cara, eu vou tomar uma decisão. O que eles for fazer, eu vou fazer. Eu não sei como Deus vai mudar a minha vida ainda, eu não sei o que eu faço, mas o que eles for fazer, eu vou fazer. O pastor Renan foi muito exemplo para mim na época, o pastor Ivair. E eu comecei a fazer, e o povo ia limpar a igreja de domingo, eu ia. Eles iam fazer uma reforma, eu ia. Eles fizeram um tal de retiro, que eu nem sabia o que era. Sabia porque eu era cristão, mas nunca tinha ido na profundidade do retiro. Era cristão assim, eu era evangélico, né? Tinha nascido num berço evangélico, mas não era convertido. E aí eu fui nesse tal de retiro e Deus falou comigo. E aí eles iam para a vigília, eu ia para a vigília. Eles tinham um ensaio, eu ia para o ensaio. Eu estava no meio. E num determinado momento, não fui eu que mudei a minha vida, o evangelho mudou a minha vida. Ouvir a palavra, deixar ela entrar. E aí Deus foi falando, faz isso, eu fui fazendo. Agora você deixa isso, eu fui deixando. Agora, qual que é o erro de muitas pessoas? Você sabe o que precisa fazer. Você sabe. A palavra é pregada aqui todas as semanas. Deus tem dado direção para você. O problema é que você não quer fazer. O problema é que você ouve aqui a palavra, olha, faz isso. E aí na segunda-feira você, não sei não se eu vou fazer. Você ouve a palavra, perdoa, abre teu coração, libera o perdão. E você, não, é muito difícil. Olha, faz isso, você não faz. Fala a verdade, tem alguém inocente aqui? A palavra é pregada todos os domingos, não te falta palavra, irmão. Não te falta direção. Eu imagino, pelo jeito que Paulo fala, que Onésimo foi ouvindo a pregação do Evangelho através da vida de Paulo, e ele foi falando, tá bom, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer, eu vou mudar, a ponto de voltar para o seu antigo dono. E mais, quando Paulo fala que vai mandar Onésimo, eu imagino, a palavra não é clara, mas imagino que Paulo não tinha nem contado, eu vou mandar ele receber como irmão. Não, eu imagino que ele esperava, eu vou voltar como escravo, mas está tudo bem, porque agora eu estou regenerado. Então o primeiro ponto que eu quero tratar com você, o escravo recebeu o Evangelho. Não tem como deixar de ser escravo se você não receber o Evangelho. Se você não aceitar o Evangelho. Olha só, outra característica. E aqui é uma característica do amor de Deus por nós. Versículo 18 diz assim, Paulo dizendo, e se ele te fez alguma coisa, e se ele te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu próprio punho, eu o pagarei. Amém? Olha aqui para mim. Olha o que Paulo está dizendo, Onésimo. Estou escrevendo essa carta. Eu sei que ele te causou algum dano aí. Põe na minha conta. Lança sobre mim. Em algumas traduções, talvez na sua está um pouquinho difícil, mas em algumas traduções, no versículo 19, ele diz assim, eu, Paulo, escrevo em meu próprio punho e eu pagarei. Mas você sabe que você me deve a sua vida, né? Olha só como está na minha tradução. Para não te dizer que ainda a ti mesmo você me deve. Ou seja, olha, faz esse favor para mim, mas lembra, não vamos falar para ninguém não, mas você está me devendo. Então recebe ele, põe isso na minha conta e quando eu sair daqui eu ainda vou te pagar. Olha aqui Paulo tipificando Cristo na nossa vida. Quando o escravo recebeu o Evangelho, quando nós recebemos o Evangelho, Cristo então vai lá e paga a minha dívida e a tua dívida.
Observa que Paulo não está dizendo assim para Filemão: Filemão, olha, não é bem assim. Onésimo não errou tanto, não é bem assim, você está sendo injusto com Onésimo, afinal, foi um mal entendido, afinal, a história que chegou no seu ouvido é outra. Não, ele não está como advogado de defesa, assim como Cristo não é o teu advogado de defesa, ele não advoga a tua inocência, ele advoga a tua culpa. Ele está dizendo: Onésimo é culpado, mas lança esse prejuízo na minha conta. É o que Jesus fez por você. Você chegou como escravo e talvez ainda está como escravo, escravo do teu vício, escravo da pornografia, talvez escravo da mentira, talvez escravo do fracasso. Talvez você vive a sua vida há anos aqui dentro da igreja, mas tem uma medalha de fracassado no peito. Talvez você está há anos tentando mudar a sua vida, mas você não consegue viver o relacionamento que Deus tem para você. Talvez você está há anos trabalhando, mas não consegue receber as bênçãos financeiras e vive como escravo. E aí, o Senhor aqui está falando: entenda, eu paguei a sua dívida, e mais, agora você não é mais um escravo, agora você é meu filho. A palavra diz que o escrito de dívida, que era contra mim e contra ti, Jesus aniquilou lá na cruz. Ele não está dizendo: olha, a Rebeca é inocente. Não, ele está dizendo: a Rebeca é culpada mesmo, só que eu estou pagando por ela. A Rebeca inclusive é doutora, ela está entendendo o que eu estou falando, né, doutora Rebeca? Eu paguei por ela, a dívida está paga, tetelestai, está consumado, está pago. Talvez você entrou aqui, o que não te faz prosperar, avançar, mudar de vida, é porque você carrega essa culpa. Mas eu fiz, pastor, eu faço até hoje, eu não mudo. Você não muda porque você não entendeu, porque alguém pagou o preço que era teu. E aí eu sei que é difícil entender isso. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar para o meu pai na casa dele, e meu pai não conseguia entender. Meu pai fez muitas coisas na vida, traiu minha mãe várias vezes, e aí eu pregava sobre o amor de Deus para ele, o Rogério, ele não conseguia entender. Eu sei que é difícil. Nós nascemos e nós crescemos achando que tudo tem um preço, né? Nós desde pequeno nós acostumamos a falar para os nossos filhos: olha, faz isso que eu te dou isso. Olha, se você não fizer isso, você vai perder isso. E aí, quando nós entendemos, quando nós ouvimos que Jesus pagou um preço sem eu merecer, eu não consigo compreender, porque eu não consigo entender um amor sem merecimento. Nós fomos acostumados e treinados a viver sobre o merecimento. E aí vem alguém que te conheceu, que sabe o que você faz. Ele sabe o que você faz. Você tem dúvida que Deus sabe o que você faz? Sabe aquele pecado que você fez essa semana? Sabe? Ele sabe o que você fez. Não está escondido não. Talvez você escondeu da tua esposa, talvez você escondeu do teu filho, do teu marido, do teu pastor. Mas de Deus não, Ele sabe. Mas mesmo assim Ele decidiu pagar pelo teu pecado. Pastor, mas foi há 2000 anos atrás. Ele pagou pelo pecado que você cometeu hoje, que você ainda vai cometer. Está pago, está pago. Paulo disse para Filemão: olha, eu vou sair daqui, eu vou te pagar tudo, lança na minha conta. E uma das coisas que nós precisamos entender para deixar de ser escravo, nós devemos lançar na conta de Jesus. Quando alguém chegar para você e falar: mas você não é aquela mulher separada que largou do marido? Não é você que está vivendo o segundo, terceiro, quarto relacionamento? Era eu, porque agora Deus me mudou. O preço foi pago. Você consegue compreender? Você só vai deixar de ser escravo quando você entender isso. Olha o versículo 16. O versículo 16 diz assim, ó: não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente amado por mim, quanto mais amado por ti.
Imagina só, Micael, Filemão recebendo essa carta. Imagina Filemão lá na fazenda dele, nos afazeres dele. Aí de repente vem um escravo. Filemão, tem um cara querendo falar com você lá na porta. Aí Filemão vai lá, dá de cara com Onésimo. Eu acho que ele já se encheu de ira, né? Todo nervoso com aquele fujão. E aí ele, calma aí, toma, lê esse bilhete aqui que Paulo mandou. E aí imagina ele pegando, estou aqui conjecturando, né, querido? Imagina Filemão pegando aquele bilhete e lendo. Tá bom, Paulo, lendo aquilo. E aí chega no versículo 16. E aí Paulo fala assim para ele, tem um porém. Você não vai receber ele mais como escravo, tá bom? Agora você vai receber ele como teu irmão amado. Aí eu acho que o Filemão fala, aí é demais, né, Paulo? Receber ele como escravo eu até consigo, agora como irmão amado é demais. Aí Paulo vai dizer assim, ele termina, né, nos últimos versículos dizendo assim, olha, eu sei que você vai fazer muito mais do que aquilo que eu te pedi. Olha só, Paulo pedindo para ele receber Filemão, para ele receber Onésimo, como um irmão. É assim que Deus nos recebeu. Porque olha só, se eu tivesse pecado, se você tivesse pecado, e Deus só tivesse nos perdoado, já seria muito bom. Mas além de nos perdoar, Ele disse assim, eu te perdoo, e agora você é meu filho. Agora eu quero ter um relacionamento com você. Eu te perdoo, eu te limpo, eu te lavo, e agora eu te dou uma outra oportunidade, como o filho pródigo, aquela parábola que Jesus conta. Olha, vem para cá, você não está só perdoado, como eu coloco um anel de novo na sua mão, como eu te dou uma túnica nova, uma sandália nova. É isso que Deus faz com você. E talvez aí na sua mente o diabo está agindo, porque ele age na mente. Fala, não, mas essa palavra não é para você não, porque o teu pecado é muito grave. Essa palavra não é para você não, porque olha só o que você fez, você deixou a família. Olha só o que você fez. Queridos, a palavra não fala o que Filemão fez, o que Onésimo fez, mas imagino que tinha sido algo bem grave. E Paulo, depois de Filemão ter se convertido, ele fala, agora você vai receber ele como um dos seus. Você consegue entender o que Jesus fez com você? Consegue, Rogério? Você consegue lembrar como era o seu passado? Você consegue lembrar como era a sua vida antes de Jesus ter pago o preço por você? E talvez há aqueles aqui que ainda não entenderam, não compreenderam, talvez até ouviram, mas não conseguem entender com o seu ser. E a minha expectativa é o que ao sair dessa manhã, desse culto, você saia pedindo para o Senhor, Senhor, me faz entender o teu sacrifício, porque só quando eu entender que eu sou um filho, eu vou ter minha vida mudada. Não é entender que você é crente, querido, é entender que você é filho. Isso muda tudo. Isso é o que faz você prosperar, isso que faz você andar para frente. A partir do momento que eu entendo, eu sou um filho. Olha só, eu ouvi uma vez, deve fazer uns 3 anos, uma pregação sobre Onésimo e Filemão. E o pregador falava assim, que Paulo ficou como fiador de Filemão, como devedor solidário de Onésimo. Tipo assim, se ele não pagar, eu pago. Na época, eu até falei, legal, achei legal a pregação. Mas lendo essa semana eu lembrei daquela mensagem. E Paulo não ficou como devedor solidário. Porque o devedor solidário, sabe o que é o devedor solidário, o fiador? É aquela pessoa que vai no contrato. Vamos imaginar que eu vou fazer um financiamento de um carro. E aí eu chamo o Micael, que é meu primo. Micael, você pode fiar para mim um carro? E aí o Micael é o meu devedor solidário. Se eu não pagar, vai sujar o meu nome do Micael. Então é obrigação do Micael pagar. Aqui não é isso que Paulo está falando. Paulo não está falando, se ele não te pagar, eu pago. Porque Filemão Onésimo não ia conseguir pagar.
Ele está falando assim, ó, deixa que eu pago, coloca na minha conta, eu sou o pagador. Então Jesus, Ele não é o teu fiador, porque você jamais vai conseguir pagar o preço do teu pecado. Ele é aquele que pagou algo que você não conseguia pagar. Você precisa entender isso, a tua vida só vai ser mudada. A tua vida só vai conseguir caminhar no Evangelho se você entender isso. E olha, por último, para a gente finalizar, deixa eu olhar meu tempo. Para a gente finalizar, eu quero encerrar com esse versículo. Lê lá comigo. Versículo 11. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim é útil. Se o louvor quiser subir, já pode subir. Vocês prestem atenção aqui em mim. Olha só, Paulo aqui ele está fazendo um trocadilho com o nome de Onésimo. Porque Onésimo, pode pesquisar depois, tem a tradução, o significado de útil. Então, o significado do nome de Onésimo era útil. Porém, por conta do pecado, por conta do crime, por conta do mundo, aquele que tinha o nome de útil, virou alguém inútil. É o que Paulo está dizendo. Paulo, no versículo 11, nós lemos aí, vamos ler de novo. Outrora ele foi inútil, porém agora ele é útil, tanto a ti quanto a mim. Olha o que Paulo está dizendo, talvez você não entendeu. Muitas vezes você tem ouvido que o seu nome é mentiroso. Muitas vezes você ouviu que o teu nome é fracassado. Talvez você já ouviu que o teu nome é traidor, trair, aquele que trai, adúltero. Talvez você já ouviu falar que o teu nome é mulher separada. Talvez você ouviu falar que o teu nome é aquele que engana, que rouba. Eu quero te dizer que o teu nome é filho. Paulo está dizendo, olha, ele nasceu com esse nome, o nome dele é útil. Tudo bem que por conta do pecado ele se tornou um mentiroso. Tudo bem que por conta do pecado ele se tornou um adúltero. Tudo bem que por conta do pecado ela se separou do esposo mesmo. Tudo bem que por conta do pecado você se tornou um ladrão. Tudo bem que por conta do pecado você deixou se dominar por um monte de coisa. Mas o teu nome é filho. O teu nome não é inútil. Ele está dizendo, você conhecia ele por inútil. Onésimo veio para mim como um mentiroso, como um adúltero, como um inútil. Agora eu estou devolvendo alguém que é útil, com o seu nome original. E o teu nome original é filho. O teu nome original é filho. Esse nome que te deram por conta do teu pecado, ao caminhar da tua vida, no longo da tua jornada, esse não é o teu nome. Talvez você já se acostumou com ele. Talvez você já acostumou com essa fama de fracassado, de que monta um negócio, fecha, monta outro, fecha, entra numa empresa e não dá certo. Talvez você já acostumou com isso. Nós vamos cantar aquele louvor, tá? Talvez você já se acostumou com isso. Mas esse não é o teu nome. O teu nome é filho, querido. O teu nome é filho. O teu nome não é líder de louvor. O teu nome não é da introdução, o irmão da introdução. O teu nome não é daquele que é líder de GR. O teu nome é filho. O que vem depois é consequência. O filho, líder do GR. O filho que é líder de louvor. O filho que é da introdução. Mas antes de tudo, ele é o meu filho. Se você não entender isso, o teu trabalho aqui é vão. É trabalho simplesmente a homens. E ele não te chamou para isso. Ele te chamou para ser filho. Jesus, quando ele vai dar uma missão para os discípulos e vai mandar os discípulos pregar, antes de dar a missão, ele tem um tempo com os discípulos. Marcos relata isso, que antes dele enviar, ele fala, vocês vêm a mim, depois vocês vão aos outros. Tem pessoa que entendeu errado, elas entregam o seu serviço, mas não entregam o seu coração. Deus não quer o teu serviço, querido.
Você acha que você vai comprar Deus com o teu serviço? Você acha que é vindo de domingo em domingo aqui que Deus vai te amar mais ou menos? Primeiro que o amor dele é imutável, ele te ama o mesmo tanto. Não há nada, escuta essa. Não há nada que você faça que faça Deus te amar mais. Mas o contrário também é verdadeiro. Se o amor dele é imutável, não há nada que eu faça que faz Deus me amar menos. Pastor, mas você não sabe o que eu fiz. Não há nada que você faça que faz Deus te amar menos. Você continua sendo filho. Você é filho, você só não entendeu. Só faltou essa compreensão tua. E aí Deus traz essa mensagem para mim e para você nessa manhã, a fim de trazer essa consciência para você. Que você saia daqui entendendo isso, que você saia daqui pedindo isso para Deus. Deus, que eu possa compreender com o meu coração que eu sou teu filho. Porque uma vez que eu entendo que eu sou filho, a palavra diz que nós somos filhos por adoção, e uma vez que nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus. E talvez você não está conseguindo receber as bênçãos de um herdeiro, porque você não entendeu que você é filho. O herdeiro precisa fazer alguma coisa para ele receber a herança do pai? O que ele precisa fazer? Não precisa fazer nada, ele só precisa ser filho. O problema é que você não é filho, pelo menos não se acha, não se comporta como um. Dia que você compreender que eu sou filho, todas as bênçãos provenientes de Deus, que é a herança tua, você vai acessar. Um casamento abençoado, uma família abençoada, uma vida financeira próspera, uma saúde abençoada, relacionamentos abençoados. É o que Deus tem para nós. O problema é que nós não entendemos. Nós queremos trocar o serviço pelo amor, e você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso. Nós vamos louvar o Senhor com o louvor que nós tínhamos preparado. Enquanto isso, eu gostaria que você baixasse a sua cabeça e refletisse naquilo que foi pregado. Queridos, preste atenção nessa letra. Se você souber ela, medita naquilo que o Senhor está dizendo para você. Irresistível graça me alcançou.
que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, tire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Glórias a Deus. Você foi alimentado, querido? Como é bom iniciarmos a nossa semana adorando ao Senhor, recebendo uma palavra. Deus afirmando a você a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor para cada um de nós. Então que você saia daqui com essa palavra no seu coração. O Senhor pagou um alto preço por mim e por você. Que o Senhor te dê forças, que a graça do Senhor te alcance, que você receba desse amor, que você vença as suas batalhas, as suas tentações, que você se sinta abraçado pelo Senhor. Abraça assim agora você mesmo. Apaga a luz para mim, por favor. Eu quero orar por você, quero despedir você, que você seja abraçado agora pela presença do Senhor. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Wagner, que foi instrumento do Senhor para ministrar a sua palavra para nós nesta manhã. Agora eu oro, Senhor, pedindo que o teu Espírito Santo venha sobre a vida desse homem e dessa mulher. Nos abraça, Senhor, nos envolva com a tua presença, com o teu amor, ó Deus. Eu repreendo todo laço, toda tentação, toda investida do mal, toda seta maligna na mente, no coração desse homem e dessa mulher agora, em nome de Jesus. Que nós possamos nos lembrar, Senhor, do teu amor, da tua misericórdia. A tua palavra diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida.
Senhor, que a tua misericórdia continue sendo sobre nós, que a tua bondade continue sendo sobre nós neste domingo, nesta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, toda semana, toda a nossa vida, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guarde, nos dê, Senhor Deus, um almoço abençoado, nos dê, Senhor Deus, um domingo na tua presença, permitindo, Senhor, às 19 horas estaremos aqui te adorando, sendo ministrados pela tua palavra. Que o Senhor fale com a tua igreja, que o Senhor traga os teus filhos, que o Senhor nos dê uma semana de vitória na tua presença, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora em nome de Jesus pelo nosso Brasil, pelo Estado de Israel, pelo Irã. Senhor, eu oro, Pai, pelo mundo, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus eu te peço, cuida de nós, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Todavia nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas eu quero pedir ao Senhor a tua misericórdia, eu quero pedir, Senhor, a paz. Vemos conflitos aumentando, Senhor. Vemos agora os Estados Unidos entrando em meio a essa batalha, a nação mais poderosa de todo mundo. Vemos ameaças da Rússia, vemos tantos sinais, vemos tantos alertas, e pedimos, Senhor, todavia seja feita a tua vontade sobre todas as coisas. Oh Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para aquilo que está por vir, Senhor. Que haja paz em Israel, que haja paz entre as nações. Pai, oramos por todas as autoridades, Pai, pelo presidente, Pai, dos Estados Unidos, pelo presidente do Brasil, pelos líderes, ó Deus, de Israel, do Irã. Oh Deus, dê direção a esse homem. Mova, Senhor, os corações desses homens segundo a tua vontade, segundo os teus planos e propósitos. E tenha misericórdia, Pai, da nossa nação, do nosso povo, do Brasil. Nos livra do erro, Pai, dê direção ao líder da nossa nação. Não deixe, Senhor, que os líderes do Brasil entrem, Pai, a tomarem decisões erradas, mas dê a eles sabedoria para cumprirem a tua vontade diante de tudo que está acontecendo. Tenha misericórdia de cada um de nós, por amor a nós, em nome de Jesus. Que o Senhor nos leve em paz e segurança para a nossa casa. Nos dê um domingo abençoado. Obrigado pela vida do pastor Wagner, pelos irmãos da comunidade leste que nos serviram nesta manhã. Abençoa cada um deles, e que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje e sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Quem crê nisso diz: vão em paz, e que o Senhor vos abençoe em nome de Jesus. Eu quero pedir algo a você. Você que é homem, olha aqui para mim, ó. Você que é homem, faça a inscrição do retiro de homens. Você que é mulher, paga o retiro para o seu marido, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Vira para a pessoa que está do seu lado, deseja a ela um domingo abençoado. Fala assim para ela: é você que vai pagar meu almoço hoje? Fala para ela. Aí, que benção. Deus te abençoe, tenha um domingo abençoado. Eu não te